Olá pessoal, esse áudio é referente à 10ª nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas do dia 20 de agosto de 2020. O objetivo dessa nota é falar um pouquinho sobre solução de alguns exercícios que eu selecionei, das listas anteriores, para que vocês possam checar eventualmente com a resposta que vocês deram aos problemas, ou então se vocês não entregaram esses problemas, para vocês verem as soluções. O primeiro problema que eu escolhi, na realidade, aqui vocês têm um 2 em 1, tá? Eu escolhi o exercício 10, mas para resolver o exercício 10 eu vou precisar do exercício 8. Então, na resolução do exercício 10, vocês acabam ganhando duas resoluções, tanto da resolução do exercício 10 quanto a resolução do exercício 8 da página 65. O problema pede para a gente mostrar que o cosseno do número complexo x mais y é igual a cosseno de x vezes cosseno de y, cosseno hiperbólico de y, menos i seno de x, seno hiperbólico de y, tá? Então, isso aqui é uma identidade matemática nos complexos e ele pede para a gente mostrar, verificar essa identidade. Tudo bem, como é que a gente resolve? A gente resolve usando soma de arco, tá? A gente pega o cosseno do x mais y e usa soma de arco, tá? Então, a gente vai ter cosseno de x vezes cosseno de y, menos seno de x vezes seno de y, tá? Agora, a gente para a identidade em 1, porque a gente tem que entender o que é cosseno de y e seno de y, tá? Para que depois a gente volte e substitua em 1, tá? O exercício 8 da página 65 é que nos dá isso. Ele diz que o cosseno de y é o cosseno hiperbólico de y, ou seja, é um número real, né? O cosseno desse número complexo y é um número real, é o cosseno hiperbólico de y, e o seno de y é um número complexo, é i seno hiperbólico de y, tá? Note que no momento em que eu tiver a solução do exercício 8, que eu coloquei aqui como identificado por 2, eu volto em 1 e substituo, e aí acabou o exercício, correto? Então, essencialmente, para me ter resolvido o exercício 10, eu só preciso usar a soma de arcos do cosseno e preciso resolver o exercício 8. Então, vamos lá para a resolução do exercício 8. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver o cosseno de y usando a definição que a gente tem para cosseno de um número complexo. Então, vamos lá. O cosseno de y é e elevado a i y mais e elevado a menos i e y, tudo isso sobre 2, tá bom? Eu observo que no primeiro dos membros desse meu quociente, eu tenho i ao quadrado, tá? Então, eu vou ficar com e elevado a i ao quadrado y, mais e elevado a menos i ao quadrado y, e tudo isso sobre 2. Na linha seguinte, na linha de baixo, eu uso o fato de que y ao quadrado é menos 1, substituo, tá? E obtenho e elevado a menos y mais e elevado a menos y, tudo isso sobre 2. No final das contas, eu obtenho e elevado a y, que era o segundo termo, agora eu passei ele para frente, mais e elevado a menos y, tudo isso sobre 2. Ora, mas isso, por definição, é exatamente o cosseno hiperbólico de y, tá, pessoal? Portanto, a primeira identidade foi verificada. Para a segunda identidade, essencialmente a gente usa a mesma coisa, tá? A mesma estratégia, o mesmo modelo. Eu uso a definição formal do seno de um número complexo, né? Seno de y é e elevado a i e y menos e elevado a menos i e y sobre 2i, tá? Isso aqui é a definição formal do seno de um número complexo. Aí, mais uma vez, eu uno os i's, fico com e elevado a i ao quadrado y menos e elevado a menos i ao quadrado y, substituo o i ao quadrado por menos 1, e aí fico com e elevado a menos y menos e elevado a menos y sobre 2i, tá bom? Fazendo a continha, eu fico com e elevado a menos y menos e elevado a y sobre 2i, tá? Eu preciso tirar o i do denominador desse número complexo, tá? Então, o que é que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por i, porque aí embaixo eu vou ficar com i ao quadrado, que é menos 1, tá? Eu jogo esse menos 1 para cima e obtenho menos i, que multiplica e elevado a menos y, menos e elevado a y sobre 2.
E agora, professor, o que o senhor faz? Eu pego o i que está o menos que está na frente do i e jogo para dentro do parênteses. Na hora que eu faço isso, eu vou obter i vezes e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2. Só que esse termo que vocês estão vendo na nota dentro do parênteses, na página 2, isso daqui, pessoal, é o seno hiperbólico de y, por definição do cálculo de uma variável real, tá? E, essencialmente, termina a verificação de que seno de y é o i vezes o seno hiperbólico de y, tá? Então, com isso, fica provado 2, e aí eu combino 2 com 1 para obter a identidade que eu gostaria, finalizando assim o problema. Continuando, o próximo problema que eu escolhi foi o exercício 4, tá? Da página 62. E o objetivo dele era verificar se a função w igual ao conjugado de e elevado a z é analítica ou não, certo? E a verificação seria usando as equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Em qual domínio isso acontecia e se ela fosse analítica, dizer calcular a derivada, tá bom? Tudo bem, então você tem uma função complexa, dos complexos nos complexos, dado pelo conjugado de e elevado a z. Se você assumir a forma genérica do z como x mais y, então, olhando para a linha aí abaixo da definição, né, vocês vão ver que f de z é o conjugado de e elevado a x mais y, tudo bem? Só que, por definição, e elevado a x mais y é e elevado a x que multiplica, aí um parênteses, cosseno de y mais seno de y com o conjugado. Só que como você traçou o conjugado, isso vai me dar e elevado a x cosseno de y menos i e elevado a x seno de y, tá bom? Assim, eu acabo observando que a parte real dessa minha função f de x é o e elevado a x cosseno de y, e percebo que a parte imaginária da minha função, que é o v de xy, é menos e elevado a x seno de y. Ora, ele pediu para que a gente verificasse a analiticidade da função olhando as equações de Cauchy-Riemann. Então, o que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Ou seja, a derivada de u com respeito a x tem que ser igual à derivada de v com respeito a y, e a derivada de u com respeito a y tem que ser igual a menos a derivada de v com respeito a x. Claramente eu estou falando aqui de derivadas parciais, semelhante ao que acontece no cálculo 3, tá? Que é no cálculo de várias variáveis. Ora, você faz a continha da derivada de u com respeito a x e obtém e elevado a x cosseno de y. Quando você vai fazer a continha da derivada de v com respeito a y, você obtém menos e elevado a x cosseno de y, porque você derivou o seno, né? Você derivou o seno, mas a derivada do seno de y é cosseno de y, tá? Então, você percebeu que i já não é satisfeito, concorda? Embora eu faça a conta aqui para o 2i logo abaixo e percebo que eles dois coincidem, tá? Depois vocês podem até checar a continha, fazer a continha por si só, mas ela é tão simples que talvez nem precise. Você observa que o 1 já não está satisfeito, porque a derivada do u com respeito a x não é igual à derivada do v com respeito a y. Isso já nos mostra que as equações de Cauchy-Riemann não são satisfeitas e, portanto, f não é analítica, tá bom? Com isso, a gente já conclui o exercício 4 da página 62. O próximo exercício que eu escolhi foi o exercício 13 da página 62, tá, pessoal? Exercício 13 da página 62. O exercício diz o seguinte: seja w igual a f de z uma função analítica em um certo domínio R, certo? Considere então as famílias de curvas f1 e f2 do plano, certo? Parametrizadas por x e y, tá? O que é que está acontecendo aqui? As curvas f1, elas são aquelas curvas onde o x está variando dentro do domínio, mas a segunda coordenada, ela está parada no y0, tá bom? Por isso que são curvas. O f2, o que é o f2? É uma outra família de curvas, onde a variável y onde a segunda coordenada, que é a da variável y, ela varia, ela está mudando dentro do domínio R, mas a primeira coordenada ela está fixada no x0, tá, pessoal? A primeira coordenada está fixada. Então, você tem essas duas curvas, tá?
Então, o que você tem que provar? Tem que provar que se o z for x0 mais y0, eu esqueci de colocar o zero aqui, vocês coloquem, tá? Se o z0 é x0 mais y0, e tem-se que a derivada no z0 da f é diferente de zero, então significa que essas curvas são ortogonais, ou seja, quando você calcula o produto interno dos gradientes dessas curvas, elas têm que ser igual a zero, tá, pessoal? De novo, essa é uma questão geométrica e tem muito a ver com o cálculo 3 de uma variável real, tá? Só que aqui a gente está analisando o que está acontecendo no campo complexo. Mas aqui eu posso tentar fazer a migração da ideia para o cálculo no R2, portanto é um cálculo de uma variável, um cálculo em várias variáveis e, portanto, eu tenho que estudar o gradiente na curva, tá? Pois bem, como é que eu resolvo esse problema? Primeiro, eu observo o seguinte, quando eu tomo a curva F1, certo? Eu observo que o vetor normal da curva F1, ele é U de x e V de x. Por quê, professor? Porque notem que na curva F1, a única variável, a única entrada que está variando dentro do R é a variável x, certo? Portanto, eu tenho derivadas em x. Derivadas em y eu não tenho, porque o y está parado, tá? Então, o vetor normal, ele aponta na direção do gradiente, então um vetor normal seria o x vx, tá? É claramente no ponto U de x0, y0, V de x0, y0, certo? Assim, um vetor tangente a 3, certo? Será quem? Será menos Vx U de x. Professor, o que significa procurar um vetor tangente? Significa procurar um vetor que forme um ângulo de 90 graus com o vetor Ux Vx, tá, pessoal? Que eu identifiquei por 3. Então, o meu objetivo era encontrar um vetor que, quando eu calculasse o produto interno dele com 3, com o vetor em 3, na identificação em 3, ele se anulasse, tá? E aí eu observo que 4 verifica isso que eu preciso, tá bom? Então, 4 é o vetor tangente do vetor Ux V de x, a identificação em 4. Agora eu olho para F2 e eu observo que F2 tem como vetor normal U de y, V de y, certo? No ponto desejado, claro, no x0 e y0, tá? E aí, qual é o vetor tangente apropriado? Ora, o vetor tangente apropriado é semelhante ao que a gente fez no primeiro caso, então o que eu faço? Eu tomo menos v de y, u de y. Lembrando que a única coisa que basta eu fazer é trocar os vetores de posição e fazer um deles negativo. Na hora que eu troco eles dois de posição e faço um deles negativo, pronto, você encontrou então um vetor tangente, tá? Beleza. Com os dois vetores tangentes na mão, certo? E me fazendo valer das equações de Cauchy-Riemann, eu tenho que o produto interno do vetor menos Vx, u de x, com o vetor menos Vy, u de y, certo? Isso é igual. Aí você usa produto interno. V de x ficaria menos V de x vezes menos V de y. Isso dá simplesmente V de x V de y, porque os menos vão embora, certo? E u de x vezes u de y está aqui, certo? Lembrando, pessoal, que essa notação com x embaixo ou com y embaixo significa derivada parcial, tá? Eu estou pegando a v e derivando parcialmente em x, eu estou pegando v e derivando parcialmente em y, depois eu estou pegando u e derivando parcialmente em x, e depois u e derivando parcialmente em y. Aí eu uso Cauchy-Riemann, né? Eu lembro que Cauchy-Riemann me diz o seguinte, me diz que u de y é igual a menos v de x, tá? Aí eu faço essa substituição na linha logo abaixo e percebo que elas duas são iguais agora, ó, a menos de um sinal negativo, certo? A menos de um sinal negativo na segunda delas. Portanto, é a diferença do mesmo número real que é igual a zero, tá bom? Então, de fato, aqueles dois vetores tangentes, eles são diferentes, eles são igual a zero, o produto interno deles. Então, se o produto interno desses dois vetores tangentes à curva F1 e F2 são iguais a zero, significa que eles são
ortogonais, tá? Ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá bom, pessoal? Com isso, nós concluímos esse problema. Vamos para o próximo problema. O próximo problema escolhido foi o problema 12 da página 65. O problema 12 da página 65 são duas identidades matemáticas, tá? Para a gente mostrar, certo? O problema 12 da página 65 são duas identidades matemáticas. A primeira delas é mostrar que o módulo ao quadrado, certo? Do seno hiperbólico de x mais y é simplesmente o seno hiperbólico ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de y. E a outra é que o módulo do cosseno hiperbólico de x mais y, isso ao quadrado, claro, é igual ao seno hiperbólico de x ao quadrado mais o cosseno de y ao quadrado, tá? Solução. Como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver isso usando as definições do seno hiperbólico, tá? De um número complexo. Então, vamos lá. O seno hiperbólico de x mais y é e elevado a x mais y menos e elevado a menos x mais y, tudo isso sobre 2. Eu separo as exponenciais, tá? Na linha de baixo. E depois faço a substituição, porque eu sei que o e elevado a y é o cosseno de y mais i seno de y. E sei que o e elevado a menos y é quem? Seria o cosseno de menos y, certo? Mais o i seno de y. Só que você usa que o cosseno é uma função par e usa que o seno é uma função ímpar. Portanto, o cosseno vai embora com o menos do y e o seno faz o quê? Ele joga o y para frente, né? Ele joga o menos para frente do seno e vai para frente do i, tá bom? E, claramente, tudo isso sobre 2, certo? Ok. Uma vez que você tem tudo isso, o que é que você pode fazer? Você pode colocar o cosseno de y em evidência e você pode colocar o i seno de y em evidência. Quando você faz essas colocações em evidência, você obtém cosseno de y vezes e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, mais i seno de y elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Ora, observem que apareceu o mesmo indivíduo, não foi? Então, no final das contas, eu observo que esse indivíduo que apareceu, o do lado, o primeiro deles é o seno hiperbólico de x, e o segundo deles, que tem um mais no meio, é o cosseno hiperbólico de x, certo? Uma vez que isso ficou entendido, de 8 eu obtenho o quê? Que o módulo que eu quero, né, que é o módulo de seno hiperbólico de x mais y ao quadrado, é o módulo do cosseno de y, seno hiperbólico de x, mais i seno de y, cosseno hiperbólico de x, tudo isso ao quadrado. Mas como está ao quadrado, seria a raiz quadrada de cada um desses termos, concordam, pessoal? Só que como eu tenho um quadrado lá fora, esse quadrado cancela a raiz. E aí eu fico apenas com cosseno ao quadrado de y, seno hiperbólico ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de y, cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Certo? Observe agora o seguinte. Foi o que eu fiz aqui. Bem aqui eu somei e subtraí um termo, certo? Que termo foi esse, professor, que o senhor somou e subtraiu? Eu somei e subtraí seno ao quadrado de y, seno hiperbólico ao quadrado de x, certo? Para quê? Para poder usar a lei fundamental da trigonometria, certo? Colocar o seno hiperbólico de x ao quadrado em evidência e gerar a lei fundamental da trigonometria, que me dá 1, certo? E o outro eu continuo repetindo, que é o menos seno ao quadrado de y, seno hiperbólico ao quadrado de x. O termo que eu coloquei, eu precisei tirar, certo? E eu só fiz repeti-lo aqui, continuando a conta, tirando ele. E repito o último termo, mais seno ao quadrado de y, cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Agora, na última parte, o que é que eu faço?
eu uso a lei fundamental das hipérboles, que é o cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno ao quadrado, né? Seno hiperbólico ao quadrado de x, isso é igual a 1, certo? Eu estou usando a lei fundamental da hipérbole, tá bom? Então, de um lado eu consegui obter 1, do outro lado eu consegui obter 1 e acabei obtendo aquilo que realmente eu queria obter, tá bom? O cálculo para obter a segunda desigualdade, a outra identidade, essencialmente é o mesmo procedimento, tá? E aí eu vou acabar pedindo para que vocês façam como exercício, porque até fica sendo uma maneira de vocês treinarem, entendeu? Um cálculo parecido, que é bem interessante, bem legal de vocês também praticarem. Finalmente, pessoal, para essa nota de aula, a gente terminar essa nota de aula, eu escolhi o exercício 17 da página 65, que ele pede para que a gente prove duas desigualdades, tá? Ele quer que a gente mostre que o módulo do cosseno hiperbólico de x mais y, ele vença, de uma certa forma, tá? O módulo do seno hiperbólico de x e, ao mesmo tempo, ele perca, né? Seja menor ou igual que o cosseno hiperbólico de x, tá? Para resolver esse problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o exercício 12, certo? O exercício 12 foi aquele que eu acabei de apresentar a solução para vocês. Então, vamos lá. Usando o exercício 12, a gente tem que o módulo do cosseno hiperbólico de x mais y é igual a raiz do seno hiperbólico ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de y. Só que como os dois termos de dentro da raiz são maiores ou iguais que zero, isso ganha, isso vence, né? É maior ou igual que a raiz apenas do seno hiperbólico. Tudo bem? Entendido, pessoal? Ora, mas o seno hiperbólico de x nada mais é do que a mesma coisa que o módulo do seno hiperbólico de x com o quadrado lá fora. Aí eu cancelo o quadrado com a raiz e obtenho apenas o módulo do seno hiperbólico de x. Tá bom? Por outro lado, de cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1, que é a lei fundamental da hipérbole, e saber que o cosseno ao quadrado de y é sempre menor ou igual a 1, a gente obtém a outra desigualdade, que diz que o módulo do cosseno hiperbólico de x mais y é igual. De novo, a raiz do seno hiperbólico de x mais cosseno ao quadrado de y, certo? Você mantém o seno hiperbólico e no lugar do cosseno você troca por 1, certo? Ora, mas aqui dentro então você tem um pedaço da lei fundamental da hipérbole, certo? Ou seja, quem é seno hiperbólico ao quadrado de x mais 1? Ora, esse indivíduo é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x. E aí você troca. E aí fica a raiz desse número ao quadrado. E aí você usa o mesmo argumento que você usou no caso anterior. Então, isso é exatamente o módulo do cosseno hiperbólico de x. Tá? Mas, por definição, o cosseno hiperbólico de x ele é sempre um número positivo. Mas se ele é sempre um número positivo, você pode tirar do módulo e assim finaliza o exercício, tá, pessoal? Nesse momento, os exercícios que eu gostaria de apresentar para vocês foram terminados, tá? E nesse momento eu gostaria de desejar para vocês bons estudos.